Vamos para o quadro? Você tem alguma pergunta para fazer para o doutor? Então, toda sexta-feira a gente tem um quadro aqui com o apoio do Hospital Fornecedores de Cana de Piracicaba. É um momento que você tem com o doutor para tirar as suas dúvidas. Pode soltar. E quem está aqui é o doutor Daniel. Doutor, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Boa noite, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar explicando, né, o que seria o especialista e nefrologista. O nefrologista, o que seria? Nefrologista é um médico que cuida do funcionamento dos rins. Aham. Existe uma dúvida bastante comum entre urologista e nefrologista. Todos perguntam, será que é a mesma coisa, né, doutor? Isso até no consultório é muito comum. Uhum. Embora, assim, sejam áreas que cuidem da parte do trato geniturinário, a gente cuida muitas vezes de pacientes em comum, porém com abordagens bastante distintas, né? Aham. O urologista ele é basicamente um médico cirurgião, ele cuida de tumores renais, de problemas da bexiga, problemas Sim. do trato urinário, enquanto o nefrologista ele cuida mais do funcionamento do rim, Aham. tá? Insuficiência renal crônica, hipertensão de difícil controle, algumas doenças mais específicas, como glomerulopatias, esse que o nefrologista trata. Legal. Olha, então vamos falar sobre o rim. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o doutor? Você pode ligar e participar ao vivo com a gente. Como é que se cuida bem de um rim, né? Vamos perguntar já, vamos abrir assim. Como é que a gente cuida bem do nosso rim, doutor? O rim, assim, tem algumas medidas que são de hábitos saudáveis para todas as pessoas, né? Eu acho que o principal é controle de fatores de risco. Principalmente diabetes, hipertensão e alguns hábitos de vida saudáveis, como tomar bastante líquido, evitar excesso de sal, excesso de proteína de origem animal, principalmente carne vermelha. São coisas que podem ajudar o seu rim a funcionar melhor. E são uns 2 litros de água? Eu não diria 2 litros, né? Assim, na verdade, não é o excesso de água que faz bem, é a falta de água que faz mal. Certo. Né? Em algumas doenças, a gente tem a necessidade de usar uma quantidade de água um pouco maior. E normalmente a gente estabelece com um volume de diurese muito bom, em torno de 25 a 30 ml por quilo por dia, isso nas 24 horas. Nas 24 horas. Isso de urina. Né? Aqui em Piracicaba, que é uma cidade muito quente, é muito calor, a gente costuma perder muito líquido por suor. Época, então, né, Seco, doutor? né? Tempo Essa época... seco. A gente perde muito líquido aí com suor, nas atividades, nas caminhadas durante o dia, e a gente tem que tomar, além da perda, essa quantidade de líquido para ter esse volume de urina durante o dia. Agora, Daniel, posso substituir a água? Tem pessoas que eu conheço, pessoas que não conseguem. Eu não consigo beber água, não consigo beber água. Há possibilidade de trocar a água por um suco ou não? O ideal é que tenha o suco, mas tenha a água também. Isso. Trocar a água é muito difícil. O corpo necessita de água, da água livre, que a gente fala. É lógico que você pode complementar com um chá, com um suco. Isso também é líquido que está entrando durante o dia, né? Vai se transformar em urina, em diurese. Mas a gente precisa da água, sim. Certo. Você pode participar ao vivo, tem telefone, é isso? Vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, quem fala? É o Ivair, daqui de Piracicaba. Oi, Ivair, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Você quer fazer uma pergunta pro doutor Daniel, né? Fique à vontade. Sim. Pois sim, não. Quero fazer uma pergunta para ele. Boa noite, doutor. Boa noite. Eu queria só tirar uma dúvida com o senhor. A dor de coluna e a dor de rim. Qual a diferença entre uma da outra e quantos litros d'água é necessário a gente estar tomando durante o dia? Obrigado pela sua participação. Boa noite, Ivair. A dor na coluna é uma queixa muito comum no consultório, justamente com a combinação que tem com a nefrolitíase aí, né? Mas assim, são duas patologias completamente diferentes e que têm alguns sintomas diferentes. A dor de coluna normalmente é uma dor mais contínua, de uma intensidade que pode ser de moderada a forte. Ela normalmente piora com a movimentação e tem um alívio com o repouso. Ela tem algumas características de radiação, como para glúteo, para membro inferior, associada à parestesia, que são os formigamentos da perna. Isso sugere mais uma dor de coluna, um problema muscular. Já o quadro renal, que é o cálculo renal, normalmente a gente tem a crise, né? A cólica renal, que é uma dor muito intensa. Não tem posição? Quem já teve sabe que é uma dor que a pessoa fica inquieta, fica andando de um lado para o outro, não tem posição, não tem jeito dela melhorar. Né? Enquanto você não faz a medicação, ela não melhora. Esses são os principais parâmetros. Agora, em relação à quantidade de líquido, é isso que eu falei. Para o paciente que tem já tem determinado o cálculo renal, a gente estimula em torno de 25 a 30 ml por quilo por dia de urina. Estamos ao vivo aqui com o quadro Saúde Agora, o apoio de fornecedores de cana de Piracicaba. E tem pergunta na internet, né, Marcela? Tem sim, a pergunta é do José Henrique, do bairro Santa Cecília. Ele diz, possuo diabetes, o que ela causa nos rins? Aí. Eu diria que o diabetes é o grande vilão do rim.
Né? O diabetes é uma doença silenciosa, uma doença até certo ponto traiçoeira. É muito relacionado ao tempo de diabetes, ao descontrole glicêmico e é disparado no Brasil a principal causa de insuficiência renal terminal de pacientes que encontram-se hoje em hemodiálise. Né? É uma doença assim, que tem, durante a evolução, você tem sempre que pesquisar a doença renal. É muito difícil ela apresentar um sintoma típico que vai te fazer pensar no problema renal em estágios iniciais. Né? Então você tem sempre que pesquisar ela no diabético, você tem que procurar a doença para você poder tratá-la. Olha, temos mais um telefonema aqui. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, quem fala? João. João, tudo bem? Qual que é o seu bairro, João? Vila Fátima. Vila Fátima. O doutor Daniel está aqui e está te ouvindo. Pode fazer a pergunta. Doutor, minha dúvida é a seguinte. Eu queria saber se energético traz algum problema para o rim. Interessante, é muito boa a pergunta, viu? Obrigado. Vai depender do componente do energético. Tem alguns energéticos que são muito fortes, por exemplo, Gatorade, é mais para quem tem um exercício físico muito intenso. Né? Atletas, é reposição, isso, mas não serve, por exemplo, para uma hidratação. Né? Em caso de diarreia, o ideal não é um Gatorade. Né? O ideal é o soro. Olha, que a gente mais escuta, você está meio ruim, toma um Gatorade para com melhorar. Com a famosa virose, né? Tá sentindo mal, todo mundo tá com virose, toma Gatorade. É uma solução que é muito hipertônica, é mais para reposição para grandes perdas por atividade física. Doutor, tem mais um telefone, a gente já vai atender já. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. No caso de transplante, né? O Brasil hoje, ele é um dos pontas em nível mundial em transplante de rim? No Brasil tem uma equipe muito boa de transplante renal, a gente transplanta muito. A gente ainda esbarra em algumas questões, na quantidade de rim ofertado, né? Na doação do órgão, até na captação do órgão a gente ainda tem alguns problemas, mas o Brasil é um centro transplantador, sim. E eu queria que você explicasse um pouquinho, doutor, como é que é feito? Assim, por exemplo, faleceu um jovem em Amapá, né? Aí tem uma lista de espera e essa lista é no Brasil todo, é isso? A lista é regional. É regional, né? a lista. Aqui no estado de São Paulo a gente tem uma lista do interior e uma lista da capital. Correto. Né? E sempre que você tem um óbito, uma morte cerebral, é contactado um grupo que vai até esse paciente e confirma a morte cerebral. Aí é contactada a família, que se é aprovado, a doação, aí é captado o órgão e visto na lista o paciente mais compatível. E ainda há muita recusa de família para doar, doutor? Não, até que não. Assim, quando a abordagem é bem feita, você tem uma equipe bem estruturada e que você consegue abordar a família de uma maneira correta, as pessoas normalmente aceitam. Qual que é o tempo, doutor? Faleceu um jovem, né, doador, vai doar os órgãos. No caso do rim, qual que é o tempo que ele está transplantado aí com segurança? No caso do rim, a gente usa o que a gente chama de isquemia fria, que é o tempo em que é retirado o rim do doador até o momento que ele é implantado no receptor. O tempo ótimo é abaixo de 24 horas. Normalmente se aceita até 36 horas. Mais do que isso, a chance de ter um problema após o transplante é muito alta. É muito rápido, né? Tem que ser muito rápido. Tem que ser rápido. Tempo é rim. Vamos atender o telefone, você pode participar ao vivo, 33715773, um órgão vital para nós, o nosso rim, né? Então a gente está conversando com o doutor Daniel sobre isso, tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Soraya. Oi, Soraya, tudo bem? Qual é o seu bairro? Eu moro na Vila Monteiro. Vila Monteiro, pode fazer a pergunta aqui, pois não. Então, eu já tive inflamação no rim, fiquei internada, tomei antibiótico. Vira e mexe quando eu faço peso, eu sinto um tipo assim de cãibra. Eu queria saber se é o rim ou coluna. Aí, muito obrigado. Parece que tem bastante, né, dessa dúvida, né? A mistura da dor da coluna. A posição é próxima, né? Isso, é muito comum. O quadro que ela descreve, aparentemente, é um quadro de infecção um pouco mais grave, que deve ser uma pielonefrite, que tem que ser tratada internada com antibiótico, e não deixa sequela. Uma vez tratada a infecção, acabou a doença e leva uma vida normal, né? Então, provavelmente essa dor, principalmente relacionada a câimbras com atividade física, mais provavelmente é um quadro muscular. E não relacionado ao rim. Vamos para a internet, tem pergunta na internet. Vai lá, Marcela. Olha, a pergunta do Raul, do Jupiá, e ele diz, atualmente, qual é o tratamento mais moderno para eliminar cálculos renais? Tá aí, cálculo renal. Aliás, Piracicaba é o grande vilão, né? Do Piracicabano é o cálculo renal, né? Eu não diria o mais moderno, existe o mais indicado para cada situação. Isso depende do tamanho do cálculo, da posição do cálculo, a repercussão que esse cálculo está levando ao rim. Então a gente tem, na verdade, o melhor tratamento para aquela situação específica. Tá certo. Estamos ao vivo com o quadro Saúde Agora. Você pode fazer a pergunta através do telefone ou através do nosso Facebook, através também do nosso e-mail. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, quem fala? É a Conceição, da Nova Suíça.
Conceição, da Nova Suíça. Pode fazer sua pergunta, Conceição. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Pois não. Minha mãe, ela tem 88 anos. Certo. E esses dias ela amanheceu muito inchada no corpo inteiro. As mãos, pé, tudo. E ela tomou, de ontem para ontem, um chazinho de folha prata. E ela desinchou bem. Será que é dos rins dela? Inchaço. Tá aí. Né? Obrigado pela participação. Inchaço é uma dúvida muito comum, ela pode ser relacionada ao rim, como a outras várias doenças hepáticas, doenças cardíacas, excesso de líquido, excesso de sal, muitas coisas podem levar ao inchaço. O rim é uma delas. Só falando, assim, é muito difícil você afirmar qual o motivo. Precisa de uma avaliação um pouquinho melhor. Mas como foi um quadro muito rápido, dificilmente é uma doença renal. Né? Ela não some de uma hora para outra, assim. É uma doença persistente. O interessante é que ela visite, Como né? ela disse, tomou um chá, né? Mas é um tempo muito curto, né? De um dia para o outro, com Já o chá melhorou. resolver. Se fosse um problema renal, Já que ela tocou no chá, doutor, o boldo, ele funciona mesmo? Porque a Mônica não. Ela, apesar que a mãe dela conhece muito, mas a Mônica não conhece tanto, né? A mãe dela já deu uma bronca nela. Mas o boldo, ele funciona para os rins? Para o rim ele não tem muita efetividade. Não tem muita... Não vai Tá adiantar vendo nada. porque eu não tomo boldo? Tá explicado, né? Você pode participar ao vivo, aqui estamos no quadro Saúde Agora. Pode fazer sua pergunta ao vivo com a gente. Tem pergunta na internet, Marcela. Pergunta da Márcia, do Jardim Esplanado. Ela diz: meu irmão fez transplante há 14 meses e agora está com o rim inflamado e ele sente uma ardência na virilha. O que pode ser? Não, aí já é um quadro mais sério, né? Um transplantado renal, assim, todo centro transplantador tem uma porta aberta para o transplantado. Sempre que tem um sintoma, principalmente um sintoma desse, aparentemente é um sintoma de um alerta grande. Sim. Né? Sentir dor no enxerto, sentir dor para urinar, abaulamento do rim, todos esses são sinais de alerta e, assim, necessariamente tem que procurar uma avaliação médica rápida. Vamos falar sobre a cirrose, doutor. Quais são os perigos da cirrose e como é que a cirrose ela ataca os rins? A que momento que ela ataca os rins? Como é que a gente contrai uma cirrose? A cirrose é uma doença hepática, né, muito relacionada ainda a vírus de hepatite C, menos hoje a hepatite B, e a alcoólica, que é a mais frequente na população. O que a gente tem na parte renal, existe uma síndrome hepatorrenal, que nós chamamos, mas normalmente é um quadro já avançado, um paciente cirrótico, bastante debilitado, muitas vezes até na fila de transplante hepático, e que ele tem uma disfunção muitas vezes rápida do funcionamento do rim. Esse já é um quadro bem avançado, inclusive é uma das indicações de priorização para transplante hepático. São os casos uns mais complicados que a gente tem na nefrologia, pensando em insuficiência renal aguda. Tá certo. Você pode participar ao vivo com a gente, tem telefone, é isso? Tem telefone? Alô, boa noite. Boa noite. Oi, quem fala? É Wanda aqui do centro. Só um momentinho que ele vai subir um pouquinho o áudio, que não tá dando para ouvir, tá dando retorno. Alô, é Wanda. Isso. Oi, pode falar. É do centro, a Wanda, é do centro. Ok. Eu queria saber o seguinte, nós, na nossa casa, na nossa família, a gente já teve muito paciente com cálculo renal, e a gente quer saber se isso daí pode ser uma hereditariedade. Certo. Tá certo. O que a gente pode fazer, o que a gente pode tomar ou prever isso aí? Obrigado pela participação. Eu diria que pode não, provavelmente é. Provavelmente é, o né? cálculo renal tem uma hereditariedade muito grande. No caso, a gente tem que investigar a causa do cálculo renal. Ele pode ser por aumento de eliminação de cálcio na urina, por ácido úrico, oxalato, tem algumas causas diferentes, mas a maioria dos casos é por cálcio. Né? Uma vez identificado, a gente tem algumas orientações dietéticas, de quantidade de líquido e às vezes medicamentoso. Tá? Então, na verdade, tem que avaliar para descobrir qual que é o tipo e poder tratar de maneira específica. Dele, né? Isso. Agora, Piracicaba tem muitos casos, né, doutor? Bastante. Não só em Piracicaba, como todos. Não, isso é verdade. É uma doença muito prevalente, o cálculo renal, né? É uma chance grande de você ter, e quem já teve tem uma chance muito grande de ter de novo. Pelo menos 50% das pessoas que têm uma vez vão ter de novo nos próximos 5 anos. E não há idade, né, doutor? Tem uma idade? Comete mais e tal idade? Não, a gente vê de todas as idades, começa normalmente pessoa até relativamente jovem, mas você pode ter em todas as idades. E haja medicamentos caseiros, né, que o pessoal faz. Opa, isso é o que mais tem. Vamos atender o telefone. Alô, boa noite. Alô? Alô? Oi, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Alô? Alô, quem tá falando? É Célia. Oi, Célia, tudo bem? Pode fazer sua pergunta. Qual é o seu bairro? Desculpa, qual o bairro? É Santa Terezinha. Santa Terezinha, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber, eu tenho um rim ectópico. O rim esquerdo é fora do lugar. Eu nasci com ele fora do lugar. O rim fora do lugar. Ele está na região umbilical.
E, por enquanto, eu tenho 51 anos, não deu problema nenhum, graças a Deus. Eu gostaria de saber se mais para frente vou ter algum tipo de problema. Obrigado pela sua participação. Olha, Célio, o rim ectópico é um rim que só que está fora do lugar, tá? Não necessariamente um rim que não funciona. A gente pode ter um rim atrófico, que é um rim que tem uma função debilitada, mas você pode ter um rim ectópico que funciona na sua plenitude. Isso é de nascença. Isso é de nascença, já nasce com o rim em outra topografia. Mas isso não necessariamente significa que ele funciona mal ou que vai ter algum problema. Não, é importante ela fazer uma avaliação, fazer um acompanhamento. Isso, de função renal para a gente avaliar, mas segmento normal. Normal. Vamos para a internet, Marcela, pergunta? Olha, da Iná da Vila Monteira, ela diz: quais são os sintomas de quem possui pedra nos rins? Tá aí. Fora a dor? Aí, fora a dor terrível, né? Se tem sintomas antes da dor, não tem, né, doutor? É com a dor só, né? Ela chega sem avisar. Tem muita gente que não tem sintoma nenhum. Tem gente Puxa que espelha o cálculo sem sentir Ai, que maravilha. nada. O sintoma é o barulho, né? Só escuta o barulhinho. O barulhinho da pedra. Puxa e tem vida. gente que tem muita dor. O principal é a dor. Você pode ter um sangramento urinário, às vezes identificado só no exame de urina rotina, que a gente fala, que é o exame, a hematúria microscópica, que a gente fala. Mas sintomas, você pode ter uma queimação do canal da urina ou normalmente a dor. São os dois principais. Vamos atender o telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, quem fala? Erotildes. Oi, Erotildes, qual que é o seu bairro? Vila Resende. Vila Resende. Pois não, pode fazer sua pergunta. Olha, eu tenho um rim só. Eu tirei um rim porque eu tinha 2 pedras bem grandes e aí o rim paralisou, eu tive que tirar o rim. E agora eu tomo muito remédio para dor porque eu tenho artrose. E eu queria saber se faz mal os remédios que eu tomo para dor. Tá certo, muito obrigado, viu? Tá aí. Essa é uma pergunta importantíssima e uma deixa até que eu gostei bastante. Porque essa é uma causa muito, muito frequente de insuficiência renal, que é o uso abusivo de anti-inflamatório. Tá? Anti-inflamatório, artrite, artrose, que são dores perigosíssimo aí. Quantos, né? Não tomam, muita gente. Mas você toma de qualquer dor no corpo, você está tomando. É dor no braço, você toma. Dor de cabeça, você está tomando. O anti-inflamatório, ele tem o seu uso, ele deve ser prescrito, mas da maneira correta, num quadro de inflamatório, por períodos curtos, para resolver um problema imediato. Agora, esse tipo de problema que nem a artrose são doenças crônicas, que levam dor crônica. E esse tipo de doença não dá para você tratar com anti-inflamatório. Realmente ele dá o alívio, é até um pouco chato você falar para o paciente que você vai tirar a única medicação que às vezes é o que dá o alívio para ele, mas que realmente vai trazer problema no futuro. E no caso dela, rim único, mais ainda. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Puxa vida. Chegamos ao final do quadro, é isso? Chegamos ao final do quadro. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Tem perguntas ainda. Tem perguntas ainda com a Marcela. Tem muitas perguntas. E tem telefonema, o pessoal tá ligando ainda. Mas eu espero que o senhor volte aqui, né, Daniel, para poder conversar novamente, que são muitas as dúvidas, né? E é bom esclarecendo, a oportunidade que a gente tem para esclarecer para quem está em casa as dúvidas, né? Tá ótimo. Eu que agradeço em nome do Serviço de Nefrologia dos todos os fornecedores o convite. E muito obrigado ao apoio aí dos fornecedores de cana para esse quadro que está sendo fundamental para a população de Piracicaba, né? O quadro que está dando espaço para a população tirar suas dúvidas com o doutor.